milionário descobre a chocante verdade sobre a mendiga negra, que sofreu abusos. Era uma noite chuvosa em São Paulo. A cidade, marcada por sombras e luzes amareladas, escondia segredos profundos sob suas calçadas brilhantes. Wellington, um milionário de 42 anos, olhava pela janela de seu luxuoso apartamento, reflexionando sobre sua vida. Um acidente trágico tinha tirado sua filha, Beatriz, de forma brutal. O vazio deixado por ela era avassalador. Até que, numa pesquisa vazia em seu laptop, um título chamou sua atenção. A verdade revoltante da freira que resgatou mendigos. O nome? Geralda. Curioso, ele clicou e começou a ler sobre a freira idosa, de 78 anos, que dedicou sua vida a ajudar crianças que, como ela, carregavam cicatrizes de um passado sombrio. Mas o que o fez gelar foi descobrir que Geralda também tinha perdido uma filha chamada Maria da Luz, em circunstâncias trágicas. Uma ligação inesperada pulsou em seu coração. A dor de Geralda reverberava nas profundezas da alma de Wellington. Com um impulso inexplicável, ele decidiu participar de uma palestra que ela estaria dando em um centro comunitário. Ao chegar, a sala estava lotada. Pessoas de todos os cantos se amontoavam, curiosas pelo que a freira tinha a dizer. Uma mistura de esperança e dor se espalhava pela atmosfera. O que ele não esperava era a força dessa mulher. Quando Geralda subiu ao palco, o murmúrio calou. Ela tinha olhos que brilhavam com a sabedoria dos anos, e um sorriso que escondia mais dor do que alegria. Ela começou a contar sua história. Como na infância, fora abusada por aqueles que deveriam protegê-la. A vergonha de um passado escuro revelava um sofrimento que poucos podiam imaginar. As lágrimas escorriam por seu rosto enrugado, enquanto falava de sua filha, Maria da Luz, que morreu em um acidente de carro. A conexão era palpável. Um nó na garganta de Wellington o fazia sentir a dor dela como a sua própria. Mas na plateia, murmúrios começaram a surgir. A verdade nunca vem à tona, sussurrava uma mulher. O choque pairava no ar. O empresário começava a perceber que a vida calma de Geralda não era apenas sobre altruísmo. Mera fachada? Ele se viu consumido pela ideia de que o passado dela estava interligado ao seu. A cada palavra de Geralda, imagens de sua filha, uma jovem cheia de vida, inundavam sua mente. Como um fantasma, Beatriz parecia estar ali, exigindo respostas. A busca por uma verdade que ele não entendia começou a tomar conta dele. E num impulso quase desesperado, ele decidiu procurar por mais. O que realmente aconteceu com Maria da Luz? E por que esses segredos estavam enterrados tão profundamente? À medida que se aprofundava na vida de Geralda, Wellington começou a descobrir segredos que fariam qualquer um hesitar. Entre aliados e inimigos, um velho rival de sua juventude começou a surgir nas sombras, ameaçando não apenas sua busca, mas sua vida. Seria essa revelação um caminho para a justiça ou para o caos? Ele se perguntou quanto estava disposto a arriscar para entender a verdade. E se isso significaria enfrentar suas próprias demoníacas lembranças? Ao se levantar da plateia, com a multidão aplaudindo, um pensamento ecoava em sua mente. Até onde você iria para buscar a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Com a plateia ovacionando, Wellington sentia um turbilhão de emoções. O olhar de Geralda atravessou o auditório e alcançou seu coração. Ele estava prestes a se levantar e contar algo que vinha guardando dentro de si. Um impulso de conexão. Quando, de repente, uma estrondosa explosão ecoou do lado de fora. O vidro da janela estilhaçou-se e gritos ensurdecedores preencheram o ambiente. A sala se transformou em um caos. Pessoas começavam a correr, algumas se jogando ao chão. A adrenalina tomou conta de Wellington. Ele não sabia o que fazer. Tudo parecia um pesadelo. A mente atordoada, ele se lançou em direção à saída. Mas antes que conseguisse chegar ao local seguro, um homem entrou correndo, ofegante e com os olhos arregalados. "Eles estão vindo! Eles estão vindo!" gritou ele, e seu olhar era de pânico absoluto. O coração de Wellington disparou. Quem eram essas pessoas? O que estava acontecendo? No meio do tumulto, ele avistou Geralda, que permanecia no palco, imóvel, como se tivesse sido paralisada pelo medo. Ele se virou e a chamou. "Geralda, venha! Precisamos sair!" Mas, inesperadamente, um forte clarão iluminou a sala. E, nesse momento, a figura dele se destacava. O homem que gritou antes correu para o palco e a puxou pela mão, enquanto todos olhavam em choque. Foi então que uma terrível verdade veio à tona. Wellington reconheceu o homem. Era seu antigo rival, Marco, alguém com quem ele competiu em negócios por anos e que sempre teve uma relação complicada com ele. "Marco, o que está acontecendo?" ele questionou, cada vez mais confuso. "Você não entende. Geralda está no centro de tudo isso. Ela é mais do que uma freira. Eles a estão procurando." Marco gritou, puxando-a. A frágil máscara de altruísmo de Geralda começou a rachar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas Wellington só conseguia sentir a sombra do pavor se espalhando pela sala. Como se em um filme, a situação se desenrolava. As luzes do centro comunitário falharam, deixando o ambiente em penumbra. Barulhos de passos apressados e gritos de ordem ecoavam fora da estrutura. O pânico se espalhava como fogo em palha seca. A voz de Geralda, firme e decidida, rompeu a confusão. "Não! Não se deixem levar pelo medo! A verdade é uma arma, mas é também uma carga pesada." Wellington ficou paralisado com a revelação. Ele nunca imaginou que Geralda, a freira bondosa, carregasse um passado ligado a algo tão sombrio. Seu ser pulsava com dúvidas. O que mais ele não sabia sobre ela? Que segredos estavam enterrados sob as boas ações que ela promoveu? Em meio ao caos, Marco segurou Geralda, apontando para a porta. "Precisamos ir agora. Não podemos ficar aqui. Eles não vão parar até encontrá-la." A multidão estava em frenesi, e quando Wellington tentou puxar a sua atenção de volta para a freira, algo a mais aconteceu. Um ruído estrondoso fez a porta do auditório ser arremessada para dentro, e homens encapuzados, armados, invadiram a sala. O terror tomou conta do local. As vozes se tornaram gritos ensurdecedores. Geralda, em um gesto inesperado, empurrou Marco para o lado, colocando-se à frente dos homens. "Vocês não levarão mais ninguém." O tempo parecia ter parado. Wellington se deu conta de que tudo aquilo era apenas o começo. Quem eram aqueles homens? O que Geralda realmente escondia?
Ele se sentia perdido em um labirinto de temor, sem saber a quem confiar. A única certeza que estava era uma pergunta inquietante. Isso tudo era apenas o reflexo do que havia sido seu passado, agora se entrelaçando em um presente que prometia ser devastador. A sala, antes cheia de esperança, tinha se transformado em um campo de batalha. E no coração da confusão, ela estava ali, a mulher que prometia respostas, mas também segredos. Numa luta por sobrevivência, quem sairia vencedor? E o que aconteceria com Wellington quando o véu da verdade finalmente se erguesse? A sala estava em total desordem. Os gritos e o caos se misturavam a sussurros de medo. Geralda, com a coragem ardente nos olhos, enfrentava os homens encapuzados que invadiram o espaço. O pânico tomou conta do auditório, mas a força dela parecia brilhar como uma luz no meio da escuridão. Wellington, sem saber o que fazer, sentiu seu coração disparar. As lembranças de sua filha, Beatriz, dançavam em sua mente, uma lembrança viva que o motivava a lutar. Geralda, venha! Ele gritou, mas a freira não parecia ouvir. Os braços de Marco a seguravam firmemente, enquanto ele tentava arrastá-la para a saída. Mas os homens se aproximavam. Vocês, parados! Gritou um dos invasores. Sua voz profunda reverberava na sala. A tensão era palpável. Todo o ar parecia ter sido sugado do ambiente. O desespero cercava Wellington. Mas havia algo mais, uma sensação estranha, como se seu instinto estivesse alertando sobre uma reviravolta prestes a acontecer. De repente, com um estalo repentino, a luz do auditório piscou e apagou completamente. A sala mergulhou em escuridão total. Os gritos se transformaram em murmúrios confusos, enquanto todos tentavam se orientar. O coração de Wellington batia forte, e ele sabia que precisava agir rápido. Fiquem calmos! Vamos encontrar uma saída! Ele tentou acalmar a multidão, mas a voz dele soava pequena diante do clamor. Então, no meio da escuridão, um clarão surgiu. Não era a luz de um celular ou de uma lanterna, mas uma explosão ofuscante que iluminou a sala por um breve momento. Nesse instante, Wellington viu Geralda e Marco no palco. Mas as feições de Geralda mudaram. Uma fúria tomou conta de seu olhar. A doce freira que ele conhecia transformou-se em algo completamente diferente. O que é aquela energia que emanava dela? E no fundo, ele percebeu que aquele brilho nos olhos dela não era apenas de coragem, mas de um desejo ardente por vingança. Quando a luz finalmente se apagou de novo, ele ouviu um som, um grito estridente que não era de medo, mas de pura dor. Aquele eco transformou seu mundo. Foi Geralda. Ele correu em direção ao palco, mas antes que pudesse chegar até ela, sentiu uma mão agarrá-lo. Era Marco. Você não deveria estar aqui. Marco gritou com desespero, puxando-o de volta. Geralda não é quem você pensa que é. Você não sabe a verdade. Mas a verdade? Wellington sentiu um nó na garganta. O que ele não sabia. O que estava escondido sob a fachada daquela mulher que havia passado tantos anos ajudando os outros. Assim que a escuridão tomou conta novamente, um tiro ecoou. O barulho foi seguido de um grito agonizante. Tudo aconteceu em câmera lenta. A luz piscou outra vez e ele viu o corpo de Marco colapsar no chão, com uma poça de sangue se espalhando ao redor. A sala ficou em silêncio por um momento. A realidade do que aconteceu afundando nas mentes dos presentes. A figura de Geralda estava paralisada, mas o olhar dela era um misto de dor e determinação. Wellington não sabia o que pensar. Marco, seu rival de negócios, estava agora caído e todos olhavam aterrorizados.
A imagem da freira bondosa foi varrida do seu entendimento. Juntando todas as peças, uma nova verdade começou a emergir. E Wellington sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele não podia acreditar no que estava vendo. A figura amável que ele idealizara tinha um passado obscuro. Algo que ligava sua filha, seu próprio luto, a essa calamidade agora presente. Geralda! Ele murmurou, mas a única resposta foi o eco do que uma vez foi sua confiança se despedaçando ao redor dele. Tinha realmente Geralda? E qual papel ela tinha na morte de Marco? As perguntas fervilhavam em sua mente. Em meio ao caos, ele começou a se perguntar: até onde a busca pela verdade poderia levá-lo? O silêncio que se seguiu ao tiro era ensurdecedor. O corpo de Marco jazia no chão e o olhar aturdido de Wellington buscava entender o que acabara de acontecer. O tempo parecia ter desacelerado e a confusão reinava. A adrenalina pulsava nas veias dele enquanto ele olhava para Geralda, que agora estava paralisada, ensopada em um turbilhão de emoções. Mas antes que ele pudesse processar tudo, outro grito explodiu ao seu redor. Um dos homens encapuzados, em seu frenesim, disparou novamente. A bala percorreu o ar em direção a uma mulher na plateia. O pânico tomou conta como uma onda e o caos se instalou novamente. As pessoas se debatiam, tentando encontrar um escape. Wellington se moveu instintivamente em direção aos gritos. Quando ele alcançou, viu outra mulher, de meia idade, caída no chão. Uma ferida crítica em seu peito vermelhou rapidamente. A dor em seu coração se misturou à cena aterradora. Ele mal tinha tempo para sentir compaixão, quando foi puxado de volta ao palco com força. Era Geralda. Wellington, você precisa saber a verdade. Seus olhos estavam incendiados com uma mistura de desespero e coragem feroz. Não é como parece! De repente, tudo fez cliques na mente de Wellington. A imagem da freira bondosa começou a se desfazer. De verdade, Geralda, o que você esconde? Ele questionou, seu coração pesado com o peso da incerteza. A freira olhou ao redor, já desesperada. Eu não sou quem você pensa, Maria da Luz, minha filha. Ela não morreu por acaso. Eu a perdi por causa do que eu fazia. Fazia? A mente de Wellington girou. O que você quer dizer? Antes que ela pudesse responder, um homem encapuzado se aproximou, e o ato aconteceu tão rápido que ele quase não conseguiu processar. Com um movimento fluido, o homem agarrou Geralda e a fez de refém, apontando sua arma contra ela. Ninguém vai se mover, ele gritou, e a tensão voltou a subir no ar. Geralda, no entanto, não se deixou abater. Espere, você não precisa fazer isso. Eles não precisam saber. A voz dela era tranquila, mas cheia de uma força que transparecia mesmo sob pressão. Mas eles precisam. O homem riu e seu olhar penetrante estava repleto de um gosto de vitória. Você se escondeu por tempo demais, Geralda. E agora é hora de você enfrentar o que fez. Wellington olhou de um para o outro, confuso. O que diabos estava acontecendo? Ele não conseguia acreditar que essa mulher, que ele admirou por sua bondade e compaixão, tivesse algo tão terrível a esconder. Mas não havia como voltar atrás. A verdade estava prestes a ser revelada. E a sala estava carregada de expectativa frenética. Você não entende! Eu fiz o que fiz para salvá-la! Geralda implorou, sua voz cheia de emoção. As pessoas que me perseguem. Eu só queria proteger minha menina. Proteger? Você fez dela uma peça do seu jogo. O homem gritou, enfatizando suas palavras com um movimento ameaçador da arma.
A revelação cortou como uma faca. O que mais estaria escondido ali? Quem poderia confiar? E mais importante, o que realmente aconteceu com Maria da Luz? Nanquim, as emoções do passado estavam começando a se desenterrar e Wellington sente o mundo ao seu redor desmoronando. O pânico aumentava enquanto a multidão começava a perceber que se tratava de algo maior do que um simples sequestro. Wellington, agora um espectador e ao mesmo tempo envolvido no confronto, sentiu um nó na garganta. Ele precisava descobrir a verdade, mas a verdade que Geralda estava prestes a revelar poderia não ser algo que ele estava preparado para suportar. A vida dele e a de Geralda estavam mais entrelaçadas do que ele jamais poderia imaginar. E as consequências disso poderiam ressoar por toda a cidade. "Não faça isso, Geralda!" ele gritou, desesperado para fazer com que ela entenda que aquele não era o caminho. Mas, com o olhar fixo e determinado, ela virou a cabeça para ele e, em um segundo que pareceu eterno, respondeu: "Se você soubesse a verdade, entenderia." O eco do último ato de Marco ainda estava fresco no ar, e com isso, a sala se tornava um campo de batalha. Em meio ao turbilhão de sentimentos, a única certeza que Wellington tinha era que a verdade, por mais H, foi então que, de repente, tudo aconteceu rápido demais. Geralda ergueu a mão, como se tentasse acalmar a tempestade que se formava. "Escute! Você não precisa fazer isso! Podemos resolver!" Sua voz tremia, mas havia uma determinação ardente brilhando em seus olhos. O homem encapuzado hesitou, e nesse pequeno instante de incerteza, algo inimaginável ocorreu. Um estrondo brutal, vindo da porta de saída. A madeira se estilhaçou como papel sob a pressão de um carro em alta velocidade. A multidão gritou em terror, enquanto uma figura de uniforme abruptamente entrou. Era a polícia. A luz dos holofotes iluminou a sala, revelando a cena caótica. Geralda, o homem armado e o corpo de Marco jazia no chão. "Caldas no chão!" gritou um dos policiais, enquanto outros se posicionavam, armas apontadas e prontos para agir. A sala se transformou em um campo de batalha, e uma nova onda de pânico se espalhou. Wellington, confuso, buscou por onde se esconder, seu coração batendo forte. O que estava acontecendo? E então, tudo ficou mais insano. Outro grito cortou o ar, ardente e dolorido. Um dos homens encapuzados virou-se e disparou contra os policiais, que reagiram rapidamente. Os tiros ecoaram e o caos reinou novamente. Geralda caiu, violentamente empurrada para o lado, pelo impacto do movimento. Wellington não conseguia acreditar no que via. A imagem da freira bondosa se despedaçava. Levou só um segundo para a escuridão se conectar ao mistério que cercava tudo. Entre os disparos e os gritos, uma mulher apareceu. Ela se lançou para a frente, fazendo uma manobra que ninguém esperava. Era Maria, a filha de Geralda, aparentemente viva e bem. Wellington se sentiu desorientado, surpreso. Como isso é possível? Maria gritava algo, mas a confusão da sala tornava quase impossível entender. "Mãe, mãe!" Ela se lançou sobre Geralda, agora caída no chão, e em um heartbeat, algo fez um clique dentro da mente de Wellington. Maria não estava apenas resgatando sua mãe, ela estava se colocando em perigo. Havia uma verdade escondida
que ninguém sabia. Geralda se virou em direção à filha, lágrimas nos olhos enquanto apertava a mão da jovem. Maria, não! Você não devia estar aqui! A cena cortava o coração. Wellington sentia um nó na garganta, um peso insuportável no peito. A polícia lutava contra os encapuzados, mas a situação parecia fora de controle. Outro disparo e mais gente caía. O cenário grisava entre o terror e a urgência da verdade. O olhar de Wellington se fixou em Maria, que agora tinha a atenção total da multidão, e com uma força misturada de medo e esperança, disse: "Está tudo bem! Eu sei agora! Eu sei a verdade!" As palavras dela ecoaram na sala e todas as cabeças se voltaram. O homem que segurava Geralda hesitou de novo. Um silêncio momentâneo se formou enquanto a revelação pairava no ar. Wellington, com o coração disparado, sentiu o impacto. Ele precisava saber. O que ela sabia que transformava tudo, o que havia sido ocultado a todos. Maria, você não! Geralda tentou protestar, mas o olhar de sua filha transparecia uma ousadia sem precedentes. Então, em um ato de coragem tremenda, ela encerrou qualquer hesitação. Mãe, o que aconteceu com você naquela época? O que você fez? A sala e a verdade tremulavam, enquanto as palavras de Maria pendiam no ar entre o amor e a traição. Os homens encapuzados pareciam hesitar, marcados por uma nova compreensão. Wellington, o peso da revelação começando a se solidificar. A busca pela verdade agora ia muito além do que sabia. Ele não podia mais ignorar a conexão entre eles. As vidas entrelaçadas se tornavam mais complexas do que podiam imaginar. O choque de tudo isso o paralisava. E a pergunta que ecoava em sua mente era: qual seria o próximo passo agora que a realidade estava prestes a ser exposta? Uma nova verdade estava prestes a emergir. E o que era uma busca pelo passado tornava-se uma luta pela sobrevivência. Ninguém, nem mesmo ele, sabia em que direção essa batalha o levaria. Com a adrenalina pulsando e o futuro incerto, ele se preparava para o que viria a seguir. A sala estava numa expectativa palpável. O coração de Wellington batia tão forte que ele mal conseguia ouvir. Ele estava em estado de choque. Maria tinha acabado de expor algo que poderia mudar tudo. Geralda, a freira que ele admirava, agora parecia se desfazer diante de seus olhos. Assim que o silêncio tomou conta, a tensão ficou quase insuportável. Maria, não! Não fale mais! Geralda gritou. Seu rosto uma mistura de terror e amor. Mas era tarde demais. Todos estavam prestando atenção. Todos na sala esperando a próxima revelação. E a pressão sobre Maria se intensificava. Por que você não me contou a verdade? Mãe, o que realmente aconteceu com Maria da Luz? Maria respondeu, a voz alta e clara. As pessoas precisam saber. Eu vi as provas e você estava envolvida. Naquele momento, o homem encapuzado hesitou. Gastou o ar, pareceu parar. Todos na sala sentiram que algo mudara. Wellington se aproximou, o desejo de entender tomando conta dele. O que você viu, Maria? Ele perguntou, forçando suas palavras. Diga-nos. Mas antes que ela pudesse responder, um novo som cortou o ar. O rangido metal de uma porta se abrindo abruptamente. Outro grupo de homens armados entrou. Os rostos deles estavam ocultos, mas a tensão foi imediata. A sala, que antes estava dividida entre a verdade e o segredo, agora se tornava um verdadeiro campo de guerra. Eles estão aqui!
Rápido! O homem encapuzado gritou. E o caos reiniciou. As pessoas começaram a correr, buscando abrigo, mas tudo se desenrolava em um turbilhão de gritos e pânico que tornado o ambiente incontrolável. Wellington tentou empurrar as pessoas para fora do caminho e se aproximou de Geralda. Por favor, você precisa explicar. O que está acontecendo? Ele a segurou pelos ombros. O olhar dela era um labirinto de medos e arrependimentos. Nunca quis que isso acontecesse. Geralda balbuciou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Fui forçada a proteger a minha filha. A minha verdadeira filha. O último complemento pegou Wellington de surpresa. O que você quer dizer com isso? Quem é sua verdadeira filha? Mas ela não teve tempo de responder. O homem encapuzado a empurrou para o lado, segurando a arma. Se você não calar a boca, vai se arrepender. Ele olhou para os outros homens, que estavam quase se arrastando para avançar, com uma expectativa crescente de violência. E então, bem no meio do caos, algo inacreditável aconteceu. Um dos homens, com um ar de familiaridade surpreendente, começou a tirar a máscara. O rosto que ele revelou deixou Wellington paralisado. Era Carlos, seu melhor amigo de infância. Aquele que ele acreditava ter perdido após um acidente de carro anos atrás. Carlos, o que você está fazendo aqui? O choque percorreu a sala como um relâmpago, interrompendo todos os gritos. Carlos olhou direto para Wellington, os olhos cheios de uma mistura de dor e resolução. Sinto muito, Wellington. A verdade é mais complexa do que imaginamos. Essa história envolve todos nós. Você não pode estar falando sério. Wellington sentiu um nó na garganta. O que ele estava ouvindo era insuportável. O que você sabe sobre minha filha? Sobre Geralda? O que está acontecendo aqui? Carlos não respondeu, mas o olhar dele disse tudo. Uma sombra de culpabilidade pairava sobre ele. E então, em um ato de desespero, ele virou-se para Geralda. Precisamos encerrar isso agora. A verdade não pode ser retida. Chega! Não há mais tempo! Berrou o homem armado, e a sala parecia se apertar ao redor deles. Em um instante, a atenção toda se voltou para a porta, enquanto outra explosão estrondosa ecoava, e os homens se preparavam para agir. Com o coração na boca, Wellington se deu conta de que a verdade, que antes parecia próxima, agora era mais distante do que nunca. O que estava prestes a acontecer poderia destruir tudo que ele conhecia, e entre revelações profundas de amistade, traição e um passado sombrio que ameaçava engolir todos, ele precisava agir. Mas como poderia enfrentar a tempestade que se aproximava? E enquanto o peso do desconhecido caía sobre eles, Wellington percebeu que a batalha pela verdade estava apenas começando. E a resposta que ele tanto buscava poderia mais destruir do que salvar. O silêncio que se seguiu ao grito era opressivo. Todos estavam paralisados, os olhos fixos na figura de Geralda, que agora estava frente ao homem armado. A tensão no ar era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Foi então que, de repente, tudo aconteceu rápido demais. Sua voz tremia, mas havia uma determinação ardente brilhando em seus olhos. O homem encapuzado hesitou, e teve de um instante de incerteza algo inimaginável ocorreu. Um estrondo brutal veio da porta de saída, o impacto fazendo com que a estrutura tremesse. Um grupo de homens entraram rapidamente, mas não eram apenas homens armados. Eram policiais,
ao lado de figuras conhecidas de Wellington, que ele nunca pensou ver juntos. Entre eles, uma mulher passou à frente, e seu rosto o congelou. Era Sofia, sua ex-esposa, que ele não via desde a separação. A expressão no rosto dela era de pura determinação, e Wellington ficou em choque. Sofia, o que você está fazendo aqui? Ele não conseguia acreditar nos próprios olhos. Wellington, não é hora para perguntas. Precisamos agir. A urgência na voz dela o atingiu como um soco. E então, em meio ao tumulto, um grito agudo cortou o ar. Maria, a filha de Geralda, tinha desabado no chão, agarrando o braço. Mãe, eu não posso! Ela estava em pânico e o olhar dela se fixou em Geralda, que ficou desorientada. Maria, não! Geralda gritou. Fique atrás de mim! Mas já era tarde. Em um movimento brusco, o homem armado empurrou um dos policiais, disparando em meio à confusão. O tiro ecoou e a última coisa que Wellington viu foi o corpo de Sofia sendo atingido. Um instante e tudo desabou em um caos infernal. Wellington sentiu o tempo parar. Ele tentou ir em direção a Sofia, mas a sala explodiu em gritos e correria. As pessoas mudaram de direção, levando-o junto com elas. O calor da adrenalina bombardeava sua mente. Ele não entendia. A confusão reinava e a imagem de Sofia caindo no chão queimou em sua memória. Não! Não! Gritou Geralda, enquanto tentava alcançar a filha. Mas os policiais estavam lutando. A sala tinha se transformado em um campo de batalha e todos estavam a um passo da loucura. Wellington, ajude ela! A voz de Maria, estridente, ecoou na mente de Wellington, mas o terror o prendia. Ele não sabia o que fazer. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Em meio ao caos, uma reviravolta ainda mais chocante transformou tudo. Wellington viu Carlos, o amigo de sua juventude que acreditava estar morto, desabando enquanto tentava proteger Maria de outro disparo. O olhar de Carlos era um misto de dor e revelação. E no último instante ele disse: Desculpe, Wellington, eu sou o pai dela. As palavras penetraram na mente de Wellington como uma faca. O mundo ao seu redor desapareceu, e todas as verdades que ele pensava saber derreteram como gelo ao sol. Carlos, seu amigo, era o pai de Maria? O que isso significava? E a dor de Geralda ao perder a verdadeira essência da vida tomou conta dele. Carlos, não! Wellington gritou, enquanto os homens armados se preparavam para atacar de novo. Todos estavam em perigo. Ele nunca imaginou que em um único momento a busca pela verdade o levaria a desvendar um emaranhado de segredos que mudariam para sempre a vida de todos ali. E ali, numa sala cheia de caos, tiros, gritos e revelações, o que restou de esperança parecia se esvair pela fraqueza da verdade. Com uma respiração pesada e o desespero correndo em suas veias, ele percebeu que essa batalha estava longe de acabar. Cada revelação poderia trazer consequências devastadoras e os laços que uniam todos iriam se romper se não tomassem uma decisão rápida. O futuro tornava-se incerto, e a única certeza que restava era que a luta pela verdade estava apenas começando. O silêncio que se seguiu ao grito era opressivo. Todos estavam paralisados, com os olhos fixos na figura de Geralda, que se mantinha frente ao homem armado. A tensão era palpável.
Foi então que tudo aconteceu num piscar de olhos. Geralda levantou a mão, como se tentasse acalmar a tempestade. Escute, você não precisa fazer isso. Vamos resolver tudo. Sua voz tremia, mas havia uma determinação ardente no olhar. O homem encapuzado hesitou, uma fração de segundo de dúvida no ar. Nesse instante, um som estrondoso ecoou pela sala, e a porta de entrada foi arrombada. Era a polícia. Mas em meio ao tumulto, uma figura familiar surgiu e isso congelou Wellington no lugar. Carlos! Ele não conseguia acreditar. Seu amigo de infância, acreditado morto, estava ali, no meio do caos. O que você está fazendo aqui? Carlos olhou para ele com uma expressão que misturava dor e desespero. Wellington, não é o que parece. Mas sua interrupção foi bruta. Um tiro disparado. Jeremias, o homem armado, empurrou Geralda para o lado, mirando a arma para a multidão. Cale-se! Eu não vou deixar que vocês me tirem tudo! A tensão explodiu em gritos. A sala se tornava um verdadeiro campo de batalha. Wellington, em pânico, correu em direção a Geralda, que tentava chegar a Maria, que havia caído ao chão. Por favor, me diga que você está bem! Ele gritou. Geralda, com os olhos marejados, sussurrou. Eu sinto muito, Wellington. Tudo isso é mais complicado do que você sabe. Nesse momento, outro disparo ecoou e um grito estridente cortou o ar. Uma mulher havia sido atingida. O desespero tomou conta de todos. Em meio ao caos, Maria levantou o olhar com uma luz nos olhos que parecia uma mistura de culpa e coragem. Por favor, todos, escutem. A verdade precisa sair. Ouvindo isso, uma onda de confusão se espalhou. As pessoas pararam, hesitantes, sabendo que momentos antes estavam prestes a morrer. Geralda olhou para sua filha, o que parecia um pedido silencioso de perdão. Mas o que Maria disse a seguir foi um soco no estômago para todos. Eu sou filha de Carlos, e ele é o homem que destruiu nossa família. As palavras dela reverberaram pela sala como um trovão. Wellington mal conseguiu processar. Carlos, seu amigo que acreditava ter morrido em um acidente, não apenas estava vivo, mas tinha uma conexão direta com tudo isso. A verdade que ele buscava se tornava um labirinto sem saída. Uma confusão de emoções esmagava seu peito. Isso não pode ser verdade. Wellington gritou, mas a certeza no olhar de Maria não deixava margem para a dúvida. Era você quem estava no carro, não era? O que aconteceu com ela? As palavras de Maria ecoaram. E a sala estava em estado de choque, aguardando as explicações. Antes que alguém pudesse responder, Carlos avançou. Eu tentei proteger vocês, mas tudo saiu do controle. Geralda, nós éramos amigos, mas agora a vida de todos está em risco por causa do que sabemos. Ele gesticulou, sua mão tremendo, enquanto o desespero dominava suas palavras. A tensão estava insuportável. Todos estavam com medo e o clima mudava rapidamente. O homem encapuzado, que havia disparado antes, estava agora agindo de forma errática, olhando para Carlos e Geralda como se eles fossem a única ameaça diante dele. Chega! Ninguém se mexe! Ele gritou, mas a determinação da multidão crescera. A verdade é mais perigosa do que vocês pensam. Todos têm algo a esconder. E ao pronunciar essas palavras, ele disparou novamente. E desta vez, a bala encontrou seu destino em um dos policiais. Desespero, sangue, gritos e, ao fundo, as palavras de Maria, reverberando na mente de Wellington. A verdade estava ali, rápida e infalível, uma tempestade prestes a se descontrolar.
Ele se sentiu dividido, incapaz de discernir onde o amor e a amizade começavam ou terminavam. Como tudo isso poderia ter acontecido? A confusão se intensificava. O que mais havia escondido de todos? O que mais eles precisavam saber antes que fosse tarde demais? A sala, antes cheia de esperança, agora se tornava terreno fértil para segredos enterrados. E no fundo, bem no fundo, Wellington percebeu: o jogo estava apenas começando. A sala estava em suspense. A tensão entre os presentes aumentava a cada segundo. Wellington, com o coração acelerado e os olhos fixos em Geralda, sentiu o peso das revelações. Maria, com a voz trêmula, havia lançado uma verdade devastadora, e o ar parecia pesar sobre eles. E, de repente, tudo virou um caos novamente. Antes que alguém pudesse processar as palavras de Maria, um estrondo ecoou. Uma fumaça densa invadiu o ambiente e pessoas começaram a tossir. Era um gás lacrimogêneo que inundava a sala e fazia com que todos se dispersassem em pânico. Wellington lutou para manter o foco, mas o ar queimava seus pulmões e os olhos ardidos dificultavam sua visão. No meio do tumulto, ele viu Geralda e Maria entrelaçadas em um abraço, desesperadas e perdidas. A sala que um momento antes parecia pronta para a verdade, agora se tornava um campo de batalha. Policiais tentavam controlar a situação, enquanto os encapuzados reagiam, disparando tiros sem pensar. O barulho das armas misturava-se aos gritos e lamentos da multidão. A cada passo, Wellington se sentia mais afastado da realidade. Ele precisava achar uma saída. E foi então que, ao escapar de um grupo de pessoas que corriam em direção contrária, ele esbarrou em alguém. Quando levou os olhos para cima, ficou paralisado. Era seu pai que ele não via há anos. Pai? A surpresa e a confusão marcaram seu rosto. O que você está fazendo aqui? A expressão do homem era uma mistura de dor e determinação. Wellington, não temos tempo. Eu sei o que aconteceu com Beatriz. Precisamos sair agora. A voz dele cortava a confusão, mas era impossível para Wellington absorver tudo. Beatriz, sua filha, a razão de sua dor, retornava à sua mente como um eco distante. Mas como você sabe? O que você tem a ver com tudo isso? Ele queria entender, mas a urgência da situação estava se intensificando. Mais tiros foram disparados e as pessoas gritavam, perdidas no desespero. Virão segredos que não conhecemos e cada verdade revelada garante um preço a pagar. O pai olhou para a entrada, onde os homens armados se movimentavam de maneira ameaçadora. A verdade sobre Geralda, sobre Maria, isso vai transformar tudo. Os olhos de Wellington se arregalaram. O que você quer dizer? O que você sabe? Mas as palavras se perderam no meio de outro estrondo. A porta foi arrombada novamente e homens entraram armados com fuzis. O choque percorreu a sala como um relâmpago. Pessoas se jogaram ao chão e o grito de Geralda soou de maneira aguda. Todos se escondam! E então outro elemento surpreendente apareceu. Um dos homens encapuzados, que parecia ser o líder, tirou a máscara e revelou um rosto que fez o mundo de Wellington desmoronar. Era Marco, seu rival de negócios, aquele que ele acreditava estar morto na explosão da segunda-feira. Chegou a hora de acertarmos as contas, Wellington. Você? As palavras saíram como um sussurro entre os gritos. A revelação era incrível! O que significava para tudo o que ele havia vivido? Como Marco estava envolvido? A confusão de sentimentos entre a dor e a traição fazia seu estômago revirar. Sua mente trabalhou afobada.
Será que Beatriz estava ligada a isso tudo? Uma série de eventos desencadeou. Carlos, caindo ao lado de Maria, levantou-se, tentando discutir com Marco. O que você quer de nós? Isso não vai acabar bem. Acabar bem? Isso apenas começou. Marco riu, revelando uma presença completamente diferente. A intenção maligna em seus olhos refletia uma determinação implacável. E o simples olhar dele era arrepiante. O pânico ao redor de Wellington aumentava. Ele se deu conta naquele momento de que as peças do tabuleiro estavam mudando de lugar rapidamente. Cada um deles era parte de uma narrativa muito mais complexa do que jamais poderia imaginar. E aqui, no meio da confusão, a verdade finalmente começava a se revelar. Que mais ele estava disposto a perder? E enquanto a sala se tornava um campo de batalha entre aliados e inimigos, a pergunta ecoou em sua mente. Que segredo final estava prestes a vir à tona? Quais alianças se quebrariam? E o que essa nova verdade significaria para todos ali presentes? O caos na sala parecia uma cena de filme. Tiros ecoavam, gritos misturavam-se com o som do pânico. Wellington estava paralisado, sua mente uma tempestade, e olhou para Carlos, ainda atordoado pela revelação, e então para Geralda, que se mantinha imperturbável diante do homem armado. A cada segundo, os problemas se acumulavam, como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor. Não! Isso não pode acabar assim! Wellington gritou, mas seu clamor se perdeu no meio dos gritos da multidão. Geralda e Maria estavam em perigo. Ele não podia permitir que mais vidas fossem perdidas. Wellington! A voz de Geralda ecoou, misturando-se ao som da confusão. Você precisa entender. Tudo isso é por causa do que aconteceu no passado. A expressão no rosto dela misturava dor e determinação, e Wellington compreendeu que a verdade estava prestes a surgir, custasse o que custasse. No passado, ele repetiu, os olhos fixos nela. Do que você está falando? Como isso se conecta a Marco, a minha filha, a sua filha? A urgência nas palavras dela era clara. Mas a situação se tornava cada vez mais desesperadora. Carlos, que agora colocava um braço em volta de Maria, olhou para Wellington. Você precisa saber a verdade agora, antes que seja tarde demais. A conexão entre suas filhas e nossas vidas é mais forte do que imaginamos. E então, a sala explodiu em gritos novamente. O homem armado, em sua fúria, disparou para o teto, fazendo com que todos se calassem. O silêncio que se seguiu era pesado. Todos respiravam medo. Era o momento decisivo. Levante-se! Ninguém se mexa! O homem gritou, e o desespero estava estampado no rosto dos presentes. Geralda, com a coragem que a definiria, levantou-se lentamente. Eu sou a única responsável por isso. Por favor, deixe os outros saírem. Wellington sentiu um frio na espinha. Ele queria gritar que não era justo, que ela não precisava se sacrificar. Mas algo no olhar de Geralda dizia que provavelmente essa era a única saída. Ele rosnou, mas ela já estava avançando. Se você precisa de uma resposta, a verdade é que fui eu quem tomou a decisão que mudou nossas vidas. Era por amor à minha filha, a sua e a sua, Maria. As palavras pesadas caíram como pedras na sala, e Wellington sentiu uma onda de emoções misturadas, raiva, dor e uma estranha gratidão. O homem hesitou. Um momento. Foi o gatilho que Wellington precisava. Está tudo bem! Todo mundo aguarde! Ele gritou, fazendo com que todos se virassem para ele.
Se você matar Geralda, a única resposta que terá é a sua própria queda. Isso não é só um jogo de culpas. Nesse segundo de distração, Maria gritou: "Mãe!" E o olhar dela ricocheteou entre os presentes. Como se a mensagem estivesse clara. O amor pode ser a maior arma que tem. Foi o suficiente. O homem armado hesitou. E bem no meio daquele silêncio, um oficial da polícia pulou na cena. Agora é hora de agir! A sala explodiu novamente em movimento. Tiros e socos. Wellington se lançou para a frente. E as pessoas começaram a se unir. Juntos, eles cercaram o homem. O clima mudava e, com isso, a energia na sala. Geralda e Maria agora se abraçavam, e isso trouxe uma nova força a todos. Com a investida da polícia, o homem armado foi finalmente contido. As luzes da sala cintilaram, revelando as consequências da ação. Marco estava caído, e a sala estava cheia do som de sirenes. Wellington, com lágrimas nos olhos, olhou para Geralda enquanto ela se levantava. Você fez o que pôde. Agora precisamos reconstruir nossas vidas. A cena estava longe de ser perfeita. Cicatrizes seriam carregadas e verdades reveladas. Mas havia um vislumbre de esperança. E em meio ao silêncio que se seguiu, cada um deles se perguntou: como seguir em frente? O que o futuro guardava? A história deles estava apenas começando, e a busca pela verdade não tinha fim. Ei, se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar criando. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada!